dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Quem são esses jogadores do Botafogo que garantem o time no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro com uma distância tão grande do segundo colocado? Todo mundo fala do time do Botafogo como se fosse a nova coqueluche do futebol brasileiro. Na rua, o povo fala como se fossem sinistros, poderosos, pica das galáxias. Até os adversários elogiam. Algumas pessoas falam deles como se fossem jogadores excepcionais. Outros dizem que são descobertas milagrosas. Muitos afirmam que são o resultado de um trabalho de garimpagem bem feita. Será que não somos hipócritas quando julgamos o time do Vasco como um ajuntamento de jogadores tecnicamente ruins? Será que na realidade só pensamos no nosso umbigo? Se tivéssemos continuado a ganhar jogos como achávamos ser possível depois dos jogos iniciais do campeonato, estaríamos elogiando nossos atletas ou metendo pau. Já estou cansado de ver jogadores do Vasco se dando bem em outros clubes. Será que nossa torcida ajuda ou prejudica o clube? Será que nossos comentaristas, influenciadores e jornalistas ajudam ou prejudicam o Vasco? Sabemos que temos muitos atores no consórcio da imprensa que odeiam o Vasco. Mas será que existe pelo menos um que goste da instituição? Será que a dificuldade de grande parte dos nossos jogadores se destacarem não é culpa nossa mesmo? E não adianta colocar toda a culpa na SAF, porque sempre foi assim, pelo menos nos últimos 25 anos. Depois da vinheta, vou falar mais sobre o esquadrão botafoguense e de outra coisa que me incomoda muito. Enquanto isso, aproveite para dar seu like, compartilhar, comentar e se inscrever se ainda não tiver feito. Até já! Vamos falar sério. A posição de destaque do Botafogo na tabela não deixa dúvida de que é o time a ser batido. Mas esse era o pensamento antes do Brasileirão começar? Foi aí que eu parei para refletir. Sim, parei porque às vezes a gente é pego de surpresa e quando menos espera vê os caras lá em cima no topo da tabela. Então está na hora de parar para pensar. Será que isso é uma coisa normal? Daí eu comecei a me fazer perguntas. Algumas perguntas sobre os fantásticos jogadores do Botafogo e comecei a descobrir as respostas. Quem é Tiquinho Soares? Começou no Palmeiras das Rocas, clube de bairro de Natal, no Rio Grande do Norte, e veio do Olympiacos da Grécia. Hoje é a referência no Botafogo. Quem é o meia Carlos Eduardo? Começou no Desportivo Brasil de Porto Feliz, São Paulo. Passou por vários clubes e estava no Al Ahly da Arábia Saudita quando veio para o time da Estrela Solitária. Quem é Matias Segovia? Aquele meia ofensivo de 1,65 m, paraguaio, vindo do Guarani de lá e jogador da seleção sub-20 do país vizinho. Quem é Lucas Perry? É um goleiro que veio do São Paulo, onde ficou por quase 5 anos e jogou 5 vezes. Começou sua carreira na Ponte Preta de Campinas. Hoje é um sucesso no gol do Botafogo. Quem é Júnior Santos? É um atacante que veio do Fortaleza e que passou por vários times no Japão e começou no Oswaldo Cruz, do interior de São Paulo. Quem é Patrick de Paula? Esse é um volante que começou no próprio Botafogo e passou pelo Palmeiras e retornou ao Fogão. Quem é Adrielson? É um zagueiro tipo xerifão e que sobe para cabecear em cruzamentos de tiro de canto ou faltas. Começou a carreira no Sport, foi emprestado ao Palmeiras e ao Al-Ahly de Dubai e terminou agora no Botafogo. Poderia citar muitos outros nomes aqui, mas não adianta arrumar desculpa para o fracasso do Vasco e nem querer achar um Pelé no time do Botafogo. A desculpa para tanta diferença não é o time. A diferença é que o Botafogo joga com alegria. Eles demonstram estar felizes em jogar bola. O time do Vasco parece estar tentando fazer um dever de casa da universidade quando ainda nem terminou o ensino básico. E como isso é impossível, acabam tirando nota baixa. Não se consegue jogar bola em alto nível se a cabeça não estiver no lugar. E uma coisa que os jogadores do Vasco não têm é a cabeça no lugar.
Sem juízo perfeito, não há jogada perfeita. E como tomar decisões sensatas se há um turbilhão de dúvidas em sua cabeça? Se você tem receio de fazer uma jogada com medo da reação da torcida? Já repararam como os jogadores do Vasco têm dificuldade de tomar decisões? Isso é medo de ser recriminado por quem está fora de campo. E não adianta jogar sem torcida ou na casa do adversário, porque o jogador sabe que a torcida do Vasco está sempre ligada e acompanha o desempenho do time mesmo quando não há plateia. E hoje, com a internet, aí é que ninguém perde um lance, como dizem os antigos narradores. Quando a pressão é muito grande e você está encurralado, o melhor é não decidir, não é, Alex Teixeira? Quando a cobrança é muito grande e nada está dando certo para você, o melhor é virar para o colega e dizer que queria o passe em outro lugar, não é, Pedro Raul? Quando a obrigação é concluir uma jogada arriscada e se erra, o melhor é dar socos na grama ou olhar para o céu ao invés de assumir o erro, não é, Gabriel Peck? E assim por diante. Posso até estar errado, mas quem pode me condenar por pensar que falta um delegado dentro de campo para assumir o comando? E estou convicto de que se o Alex Teixeira fosse para o Botafogo, renderia muito mais. Ele não passou um tempo jogando na Europa se fosse ruim. E com certeza ninguém joga no Vasco se não for pelo menos um jogador razoável. Em outras profissões, por aí afora, muitos apadrinhados ou aparentados ocupam cargos onde demonstram incompetência e são escondidos. Mas no futebol não adianta tentar enganar o tempo todo. O problema é que o Vasco é muito diferente dos outros clubes e a maior diferença é que durante décadas o clube foi muito maltratado por administrações ruins e enganosas. Até hoje não se consegue calcular o valor do prejuízo desse desmantelamento gradual e contínuo do nosso gigante. Infelizmente, o caminho atual da reconstrução do Vasco é difícil, trabalhoso e penoso, em parte por causa da insegurança dos jogadores, da falta de vascaínos na administração da SAF, da inexistência de apoiadores dentro do consórcio da imprensa, da carência de inteligência dos influenciadores da internet, do ódio dos órgãos que administram o futebol brasileiro, entre outros fatores. Hoje, a mania é criticar tudo, principalmente quando algo está dando errado. Lembro-me que desde a assunção da SAF, começamos a respirar ares de reconstrução, mas logo, como é comum no Vasco, começaram as reclamações. Quando a SAF demorou a contratar jogadores ano passado, a maioria dos palpiteiros caiu de pau na administração. Mas e aí? Adiantou ou foi só mais um desgaste? No Campeonato Carioca, os agoniados queriam o Vasco nas cabeças, enquanto isso o Botafogo cagou mole para o Cariocão e preferiu resolver seus problemas internos. No início do Brasileirão, todos acharam que porque prometeram um time 80% pronto, o desempenho seria também de 80% e que com ajustes chegaríamos aos 100%. Só esqueceram que o futebol não é uma ciência exata. O futebol às vezes dá errado e deu ruim. Pessoal, a verdade é que para um time jogar bem e vencer, seus jogadores precisam estar de bem com a vida. Mas atualmente, se um jogador do Vasco sorrir, logo vem alguém dizendo: "Tá sorrindo do quê? Não vê que o time está lá embaixo?" Esse tipo de cobrança ajuda ou prejudica? Esse tipo de incentivo faz o time entrar em campo alegre e otimista ou induz o time a entrar em campo de cabeça baixa, derrotado, se sentindo inferior? Como jogar com alegria e esperança se não são respeitados nem pela torcida, pela imprensa, por ninguém, além de seus próprios familiares? Difícil, né? Tá aí a diferença entre o time do Botafogo e o do Vasco. Confiança. E ninguém me convence que os atletas do Botafogo são tão melhores que os do Vasco. Bom, agora vou mudar de assunto e vou falar de algo que a torcida do Vasco poderia fazer, ao invés de ficar brigando contra si mesma ou contra o clube.
O torcedor poderia virar suas baterias contra um dos verdadeiros inimigos do Vasco, as forças externas. E agora vou falar de uma delas. Acabei de assistir, quarta-feira, 5 de julho, o julgamento do STJD da CBF sobre os acontecimentos do jogo contra o Goiás em São Januário, no dia 22 de junho, onde a torcida fez um protesto agressivo contra os jogadores e o clube após o término da partida em que perdemos de 1-0. Fiquei impressionado e mais uma vez convencido de que a justiça desportiva deveria ser extinta e todos os casos relativos aos esportes deveriam ser resolvidos pela justiça comum. Não porque ela seja excepcional, infalível ou 100% justa, mas simplesmente porque ela existe e é oficial. Os componentes do dito tribunal da CBF, que não tem caráter de justiça oficial e pertence a uma entidade privada, é composta não obrigatoriamente, mas preferencialmente, claro, por advogados ou juristas. A diferença é que por todos eles gostarem de futebol, senão não teriam por que se meter nessa, eles têm seus times de preferência, às vezes até regionalmente, e não escondem isso. Vi claramente nesse julgamento quem não gosta do Vasco e quais nutrem simpatia pelo clube. Os que não gostam do Vasco pedem a pena máxima contra o clube e os contrários pedem penas mais brandas. Os argumentos são únicos, ou seja, todos condenam os acontecimentos. Aliás, até os advogados do Vasco fazem, pois ninguém é a favor da violência ou do vandalismo. Porém, a divisão se torna flagrante quando tratam da penalidade cabível. Os antivascaínos pediram o remédio mais forte cabível, no caso, 7 jogos com portões fechados, e os outros, mais brandos, pediram 4 jogos. Os argumentos para justificar a dosimetria da pena são ridículos, porque vê-se claramente que não se preocupam com outros casos semelhantes que pipocam pelos campos afora. Vê-se claramente que os que não simpatizam com o Vasco querem usá-lo como exemplo, tentando enganar o povo como se uma punição extremamente severa resolvesse todos os problemas de violência nos estádios e, quiçá por similaridade, os do Brasil. Ah, mas se a confusão tivesse acontecido num jogo em que o Flamengo ou outro queridinho, como por exemplo o Corinthians, fosse mandante, talvez os argumentos fossem outros. Ou quem sabe os doutos causídicos não tivessem a mesma coragem e autonomia que demonstram quando o alvo é o Vasco. Graças aos céus, o julgamento terminou com a punição de 4 jogos sem torcida. Como já cumprimos 1, só faltam 3. Se os advogados do Vasco vão recorrer, eu não sei. Ainda falta o julgamento no pleno do tribunal, mas não acredito que alterarão a punição e só discutirão sobre a situação do estádio e medidas corretivas e preventivas. Portanto, aguardemos. Por enquanto é isso, gente. Insisto, não desistam do Vasco. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas!